Vamos falar hoje sobre a Escola de Frankfurt, partindo desde o princípio do Karl Marx até a sua versão mais atual, que foi o pensamento do Jürgen Habermas. Se interessou? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! O primeiro ponto para a gente entender a Escola de Frankfurt é a gente conhecer uma parte fundamental do pensamento de Karl Marx, que é quando ele fala em alienação. Muito se pensa, Karl Marx, que ele falava sobre a questão de pobreza, a questão de miséria, a questão da fome. Isso é verdade, só que Marx ele inclui todos os problemas que afetam o proletariado dentro do conceito de alienação. O proletariado ele é, antes de tudo, alienado socialmente, alienado politicamente, alienado economicamente e o principal, ele é alienado do próprio trabalho. Ele não recebe o lucro do próprio trabalho, ele não detém os meios de produção, ou seja, ele é um alienado do seu trabalho. Então, essa ideia de alienação que nasce do pensamento de Karl Marx vai ser preponderante para aquilo que a Escola de Frankfurt vai vir a discutir, tanto nos âmbitos sociais, nos âmbitos culturais, nos âmbitos antropológicos. Um caso é o do Walter Benjamin. O Walter Benjamin lançou uma discussão referente a como seria o funcionamento das artes numa época em que você tem uma produção industrial. Será que a produção em massa tiraria aquilo que torna uma obra de arte única? Será que algo como Mona Lisa se tornaria menos preciosa se fosse reproduzida exaustivamente? Ou então se fosse vendido como se fosse um mero objeto de decoração, não passaria mais aquelas ideias de reflexão, todo o pensamento do Da Vinci por trás dela, e isso se estende a todos os outros tipos de obra de arte. O próprio Benjamin falava sobre o cinema, que foi uma arte nova para a época, então, que era uma arte que trazia multidões para dentro das salas, se aquilo ali seria uma forma de alienação ou se não seria uma forma de alienação, e até que ponto você poderia dizer que existiria uma cultura própria do indivíduo e, de outro lado, você teria uma cultura massiva, uma cultura que é feita a nível de indústria. Uma cultura popular, por exemplo, o samba que era tocado pelas próprias pessoas das comunidades, ou então a gente pensar a literatura de cordel no Nordeste, todas as formas genuínas de arte que surgiam na população. Já a cultura massiva, a indústria cultural, seria uma cultura justamente feita de uma forma massiva, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de profundidade, seria um investimento barato. E aqui a gente pega o gancho da questão da alienação de Karl Marx. O capitalismo, então, teria criado uma forma industrial de cultura que serviria para alienar as pessoas, para gerar essa alienação. Ou seja, se uma obra de arte, se uma peça de Shakespeare, se um quadro do Picasso, se qualquer tipo de obra, ela é única, ela propõe reflexões, a cultura de massa não faria nada disso. Ela seria apenas um mero divertimento, ela apenas ocuparia espaço. Dentro dessa questão da cultura, da indústria cultural, que teve essa discussão em Benjamin, a gente então vai chegar no pensamento de Theodor Adorno e do Max Horkheimer. Esses dois pensadores, eles deram um avanço nessa discussão sobre a questão da indústria cultural. Eles próprios também estão no grupo dos que cunharam esse termo, e eles vão colocar que o capitalismo, a forma como o capitalismo leva o proletariado a se comportar, seria uma quebra naquilo que é uma parte fundamental do ser humano, que é o uso da razão. A razão, na ótica desses dois pensadores, ela tem uma função que é dialética, a função
é uma função de questionamento, uma questão de se pensar, uma questão de se refletir. A gente pensa toda a evolução da humanidade, a gente vai pensar em ações racionais sendo tomadas. O ser humano, a gente pode imaginar 70 mil anos atrás, quando começou a revolução cognitiva, então o ser humano começou a lascar pedra, começou a utilizar ossos, a produzir pequenas ferramentas, isso através da sua razão, e ao longo do tempo isso foi se expandindo cada vez mais. Só que com o advento do capitalismo, ocorre então um processo em que a razão ela deixa de ser uma espécie de livre pensar, um livre resolver problema, e ela acaba sendo absorvida por toda uma ótica de trabalho. Se a razão é uma forma do ser humano pensar a sua existência, dentro do capitalismo, a razão do ser humano ela passa a ser uma razão teleológica, ela tem uma finalidade. Uma pessoa que trabalha numa fábrica, numa indústria, ela vai ficar repetindo tarefas o tempo todo. Então, o uso da razão daquela pessoa, ele é justamente reprimido. A cena da fábrica em tempos modernos, do Charles Chaplin, é extremamente icônico nesse quesito, porque ele nos mostra que o trabalhador dentro da indústria ele se torna um mero repetidor de funções, ele trabalha de uma forma mecânica, ele não trabalha utilizando a sua razão. Então aqui a gente vai ter essa alienação já sendo posta de uma forma um pouco mais elaborada. O capitalismo, então, ele aliena o ser humano, fazendo com que ele não use a sua razão, reduzindo o seu espaço de razão e transformando ele apenas numa ferramenta dentro de toda uma lógica de produção. E os dois autores também não excluem o conceito da indústria cultural, que é a reprodução massiva da arte que acaba tirando a genuinidade da arte. Vai ser algo apenas para diversão, apenas para aliviar, né, o dia a dia cansativo que a pessoa teve, e seria mais uma ferramenta dentro desse processo de alienação que é causado sobre o proletariado. Outro pensador extremamente importante é o Herbert Marcuse, que foi um pouquinho depois ali do Adorno e do Horkheimer. O Marcuse, ele acabou tendo as suas ideias muito em voga na década de 1960 por causa dos movimentos de contracultura, movimentos hippies, movimentos que questionavam uma série de valores que eram estabelecidos dentro da sociedade. Em especial porque ele escreveu um livro chamado Eros e Civilização. Esse livro ele pega o conceito de Eros e Thanatos dentro do pensamento de Freud, que diz que o ser humano ele tem uma pulsão de vida, Eros, uma pulsão de morte, Thanatos. E ele coloca isso dentro de uma lógica do capitalismo, de que o sistema capitalista ele pegaria esse lado, essa pulsão da vida, que é o Eros, a pulsão do prazer, e ela transformaria isso em força de trabalho. Então, a parte do ser humano que é responsável pelo prazer, que é responsável, né, pelo se sentir bem, ela é convertida em força de trabalho. Então, aquilo que move o ser humano para se sentir bem acaba sendo mitigado, acaba sendo transformado em força de trabalho. Ou seja, o Eros, dentro da nossa civilização capitalista, ele é suprimido para se tornar uma energia de trabalho. Então, dentro daquele conceito de amor livre, faça amor, não faça guerra, essa ideia do Marcuse acabou tendo uma forte importância dentro da revolução sexual daquela época, ou seja, seria uma ideia então de quebrar esta ótica, essa lógica capitalista que estaria inibindo o instinto de prazer do ser humano. Outra obra extremamente importante do Marcuse é O Homem Unidimensional. Segundo Marcuse, o ser humano ele tem uma razão bidimensional. O ser humano é, por natureza, bidimensional, porque ele vai pensar por tese e antítese.
o ser humano ele é capaz de fazer o seu livre pensamento, de ter um pensamento questionador. Se isso é dessa forma, mas é possível que seja de outra forma, então é possível você compreender esse objeto de uma forma mais ampla. A natureza do ser humano é essa. Entretanto, a sociedade capitalista ela também mitigou isso do ser humano. Ela restringiu a capacidade do ser humano de ter esse pensamento bidimensional. O pensamento do ser humano se tornou um pensamento unidimensional, que é o pensamento único exclusivamente focado para dar resultados dentro do trabalho. É a gente pensar dentro da nossa sociedade, e a gente pode fazer esse pensamento com várias formas de profissões sobre o quanto existe de pensamento reflexivo e crítico dentro do trabalho. Será que nas profissões dos tempos atuais realmente existe um pensamento reflexivo? Ou a pessoa vai apenas cumprir uma série de normas que seja estabelecida? Um operário da construção civil vai lá construir uma parede conforme algo estabelece. Um médico vai prescrever um medicamento conforme uma determinada orientação estabelece. Então, como seria então esse pensamento nos nossos tempos atuais? Na visão do Marcuse, é justamente unidimensional. Não haveria mais pensamento crítico, haveria as pessoas dentro de um mercado de trabalho, dentro de um sistema capitalista, que apenas reproduzem mecanicamente formas de trabalho sem ter um pensamento crítico. Como a gente falou, a base do pensamento da Escola de Frankfurt é o pensamento de Karl Marx. E à medida em que começou a surgir esse desencanto com o pensamento comunista, como as atrocidades da União Soviética vindo à tona, a Primavera de Praga em 1968, quando essa magia em torno da Revolução Comunista começou a perder força, boa parte do pensamento da Escola de Frankfurt também passou a ser questionada. Toda essa questão de alienação, sobre o funcionamento dessa opressão do ser humano. Houve outros pensadores também que vieram a dar pontos de vista diferentes dentro dessa seara. A gente pode pensar no Michel Foucault, tem um outro também muito importante, que é o Jesus Martí Barbeiro, que vão pensar que o ser humano é sim capaz de ter o seu livre pensamento, que o ser humano não é tolhido por uma camisa de força do capitalismo, ou seja, você passa a ter uma forma diferenciada de enxergar essa problemática que foi discutida. E aí a gente vai ter o Jürgen Habermas. O Habermas, ele começou como um pensador da Escola de Frankfurt, só que o seu pensamento, apesar dele ter o pé calcado dentro dessa discussão da Escola de Frankfurt, ele justamente tentou levar essa questão para uma outra órbita, para uma outra forma de se discutir. Se dentro da Escola de Frankfurt a gente tinha a ideia de que o ser humano teria a sua razão tolhida, que ele seria unidimensional, ou então que ele seria apenas uma máquina de trabalho, que os seus instintos ou que o seu pensamento seriam focados pelo trabalho, que ele seria alienado dessa forma, o Habermas tentou lançar uma forma diferente de se discutir essa questão. E ele fez isso ao colocar um contraponto para essa razão teleológica, para essa razão que é focada para uma determinada finalidade de trabalho. Ele contrapôs com a ideia da ação racional comunicacional. Então, o Habermas, ele justamente expande, ao mesmo de uma certa forma ele contrapõe, mas sem também deixar de ter aquela base de onde ele saiu. Ele vai justamente colocar como seriam as formas em que, através da ação comunicacional, da ação racional comunicacional, você poderia ter formas novas de se pensar o ser humano, não apenas dentro dessa limitação.
Será que, dentro das muitas formas de se debater e de se pensar de fato, existe esse tolimento que foi discutido? Aí a gente pode pensar, por exemplo, em salas de aula, em faculdades, a gente pode pensar em grupos que promovem reuniões, sejam sindicatos, associações de trabalho, ou então comitês municipais, comitê de segurança, comitê de saúde, ou seja, dentro de uma sociedade em que as pessoas pensam e se comunicam, você teria então uma outra forma de agir. É possível que o ser humano não fique tolhido dentro dessa razão teleológica, porque ele possui a sua capacidade de comunicar e é muito possível que o ser humano possa justamente fazer o uso da sua razão dentro de uma instância da comunicação e que deixaria um pouco de lado essa visão que acabou sendo muito limitada pelos pensadores da escola de Frankfurt do ser humano dentro de um mercado de trabalho que estaria sempre tolhido. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.